Justiça do Trabalho. Bom, aqui nós temos, inclusive, a decisão do STF no conflito de competência e depois, então, do 7.204 de Minas Gerais, e todo mundo menciona isso como base, e a partir daqui, portanto, nós temos consolidada a competência da Justiça do Trabalho. Daniel, por gentileza. Aqui, o ministro Carlos Brito simplesmente menciona o que ele já dizia, ele fala, nesse resumo de ideias, renova-se a proposição de que, nesse caso, era já da competência da Justiça do Trabalho, mesmo antes da emenda constitucional 45. Muito bem, eu coloquei agora o primeiro tópico em vermelho, problema, os sucessores. Aqueles sucessores onde os sucessores do falecido, o empregado que faleceu em decorrência do acidente do trabalho, ele, portanto, então, esses sucessores vão buscar para si, em nome próprio, danos materiais e morais. E aí já se reside o primeiro ponto polêmico a respeito disso. Márcio, algum acréscimo em relação àquela parte da competência? Eu quero aproveitar, então, essa minha primeira intervenção para agradecer o convite de estar aqui, agradecer a oportunidade de dividir a mesa com o colega Maurício, colega professor, e também vejo na plateia algumas colegas juízas do trabalho, como eu, juiz do trabalho, vejo servidores e vejo advogados, o que me honra muito. Nesse primeiro momento também eu só gostaria de justificar um pouco as minhas intervenções futuras, que serão um pouco no sentido do advogado do diabo, né? Nós selecionamos alguns acórdãos do TRT, e eu, como juiz de primeiro grau, então, vou fazer um exercício de avaliação e crítica desses acórdãos. Mas, com relação à competência, eu só friso o que o Maurício já comentou, que, se nós formos analisar a fundamentação deste acórdão do STF, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para os acidentes de trabalho, os ministros reconhecem que a Justiça do Trabalho já tinha competência antes da emenda constitucional 45. Então, eles fazem um meia-culpa e chegam a reconhecer, em alguns votos, que efetivamente estavam enganados ao entender que a Justiça do Trabalho não tinha essa competência antes da emenda 45. É bem verdade que o decisum desse julgamento fixou a competência da Justiça do Trabalho para os acidentes de trabalho a partir da emenda constitucional 45. Mas isso, nós devemos ter claro, se deu mais por uma questão de política judiciária e para que não se criasse o caos, né, no meio de tantos processos que já haviam sido julgados pela Justiça Comum. Então, me parece que esse primeiro ponto deve ser norte para as discussões que seguirão sobre os aspectos do acidente de trabalho. Perfeito. Daniel? Muito bem. Aqui apenas para fins de exemplo e esclarecimento, aqui nós colocamos como causa de pedir das ações indenizatórias. Se a doutrina faz uma diferença entre acidente no ou acidente do trabalho, e sendo então seria o fato gerador para se buscar o benefício previdenciário, a postulação junto ao INSS, ao órgão previdenciário, e quando se fala apenas distinção doutrinária, se falaria então, quando se fala no fato gerador da ação indenizatória. Aqui nasce mais um ponto, que nós verificamos que existe divergência na questão de se essa responsabilidade civil que eu estou invocando, então, colocando para os juízes do trabalho agora julgarem essa responsabilidade civil do empregador vinculado ao Código Civil, se efetivamente está vinculado ao Código Civil ou se vai se nortear pela Constituição Federal, no sentido de se a culpa do empregador ou a culpa que eu estou discutindo no processo será objetiva ou subjetiva. Alguns pensam assim, mas eu não sei se Maurício precisava falar sobre isso, mas eu acho que precisava por uma questão muito simples, porque isto vai nortear a produção da prova. Isso vai nortear a nossa conduta na contestação, por exemplo. E, obviamente, depois de feita a litis contestácio, provavelmente nós teremos dois caminhos muito diferentes, dependendo do entendimento do juiz a respeito disso. E ainda mais pode ajudar em matéria recursal. Pode descer, por gentileza, Daniel? Mais um. Aqui, prescrição para o direito de ação. Na questão da prescrição para o direito de ação, todos vocês sabem, para as ações, para as reclamações trabalhistas, 2 anos
da extinção do contrato de trabalho e os 5 anos contados para trás, ou seja, a prescrição quinquenal, preconizadas no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Mas, além disso, a discussão surgiu aqui. Estou trazendo matéria de direito civil. A prescrição está vinculada ao processo ou ao direito material? E qual prazo considerar? Considero o prazo do Código Civil antes de 2002, vou considerar o do Código de 1916, e aqui então nasce outro ponto. Qual a norma a ser aplicada? Que nós trouxemos jurisprudência para isso. Márcio, sei que tu tens alguma observação sobre isso, da questão da prescrição. Vamos deixar para o fim. Daniel, por gentileza. Bom, quanto aos aspectos práticos aqui, eu não quero muito encher a paciência de vocês, mas, obviamente, alguns são importantes e nós vamos parar e ficar um pouco mais nesses pontos. Até, como que eu disse, para contextualizar o debate, o segundo momento. Pode passar, Daniel, por gentileza. Bom, na lei processual aplicável, vocês todos sabem que com a promulgação da emenda constitucional 45, houve esta ampliação. Existem alguns doutrinadores que defendem que não houve uma ampliação, mas, enfim, no momento que se amplia, o inciso 1º do artigo 114 já começa no problema da relação de trabalho. Aí entramos naquela discussão, relação de trabalho, relação de consumo, que não é a pauta para agora. Mas o que eu quero dizer para vocês, independentemente disso, a discussão é, para as ações de relação de trabalho, sobretudo para as relações em que se discute ação de indenização por acidente do trabalho, o que eu aplico? Atenção, pessoal. O que eu aplico aqui? Eu aplico o Código de Processo Civil ou a CLT? Efetivamente, nós estamos na mão, e o próprio professor Sérgio Pinto Martins diz, nós estamos nas mãos de uma contraditória Instrução Normativa 27, mas que estabelece, sim, algumas regras. E, dentre essas regras, elas são obedecidas. Conclusão, número 1, que o processo de indenização vai correr pela CLT, em termos processuais, inicialmente pela CLT. Mas eu quero só chamar a atenção, desce um pouquinho para mim, por gentileza, Daniel. Eu quero chamar a atenção que nós temos, em relação à questão dos honorários advocatícios, uma divergência. Muito embora nós todos aqui saibamos que, em se interpondo um recurso ordinário, o entendimento quase pacífico do tribunal é entender que hoje aquela assistência judiciária gratuita, esculpida no artigo 14 da 5584/70, não constitui mais monopólio do sindicato e, por essa razão, qualquer advogado poderia exercer. A despeito disso, nós temos 2 súmulas, não esqueçam, a 219 confirmada pela, ao contrário, a 219 confirmada pela 329 do TST, no sentido de que não existe o princípio da sucumbência e a sucumbência só existiria neste caso. Ou melhor, no caso, a sucumbência do advogado credenciado ao sindicato. Todavia, nós temos uma instrução normativa que diz que, então, ações de relação de trabalho, que discutam a relação de trabalho, nós poderíamos pensar se enquadraríamos ou não a ação de indenização por acidente de trabalho, poderia se ventilar a ideia daquela sucumbência preconizada pelo artigo 20 do CPC. Márcio, algum comentário a respeito? Estou pensando se faço ou não, né? Tem muitos advogados presentes, não? Na dúvida não faz, Mário. Bom, na verdade, é um complemento da minha primeira intervenção, né? Entendendo, como sempre entendi, que a Justiça do Trabalho já tinha competência para o acidente de trabalho, eu entendo que se trata de uma lide decorrente do contrato de trabalho, da relação de emprego. Então, ou nós aplicamos os honorários de sucumbência indistintamente para as ações sobre relação de emprego, ou não aplicamos, e aí não vamos aplicá-la também nas lides com relação a acidente de trabalho, uma vez que decorrentes da relação de emprego. E aqui eu defendo, então, que essa competência que a instrução normativa trata seriam das ações que efetivamente não eram competência da Justiça do Trabalho e que passam para a competência da Justiça do Trabalho, como ações de